Fala, meus caros teóricos, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo desse canal. É isso aí, eu estou muito feliz em fazer esse que é o primeiro vídeo. Foi o vídeo que eu decidi que seria o vídeo que iria começar esse canal. Por quê? Porque hoje nós vamos transformar esse quartinho numa oficina para a gente fazer nossas paradas. Tanto para a minha questão de trabalho, mas também para todas as experiências, as doideiras, tudo que a gente quiser resolver, criar, inventar, a gente vai ter um espaço aqui dedicado para construir. Então por isso que nós vamos transformar esse quartinho numa oficina, certo? Só para que vocês entendam, aqui, ó, aqui eu tô no fundo de casa, aqui é o pomar de casa, né? O pomar aqui do fundo da chácara. Esse quartinho foi um quartinho que foi feito meio nas coxas, né? Não vamos reclamar. Mas tá aqui, ó, ele é muito baixo, né? Ele tem a altura da porta, então ele acaba sendo quente também, tem algumas particularidades. E uma coisa que eu considero é que ele é escuro, ó só. Agora que a gente corrigiu aqui, quer ver? Eu vou mostrar aqui pra vocês um pouco e a zona que tá, e vamos explicando isso por quê, né? Então, ó, se liga na bagunça que tá esse quartinho, tem bastante equipamento de trabalho, decorações de Natal que a gente utiliza. Enfim, tudo caído aqui no meio do caminho. Por quê? Porque esse quartinho, ele foi montado meio... Foi montado não, a gente trouxe as coisas pra cá meio que nas pressas, ó. Eu tenho 4 armários que eu utilizava na outra casa, mas eles praticamente estão vazios, né? Aqui, eu tinha essas mesas aqui, eu adaptei uma mesa, cortei um pedaço dela pra ela encaixar ali. Então, assim, tem muito potencial. A minha TV parada lá, porque o LED não acende, isso nós vamos tentar consertar também. Mas, enfim... então assim, tem muita coisa aqui que acabou vindo para cá e ficando entulhado aqui, né, uma por cima da outra, porque por questão de espaço, né, primeiro pela questão da mudança, porque na mudança a gente tem que fazer as coisas meio rápido por conta do caminhão e tal, então veio tudo entrando e a gente foi colocando aqui, e aí consequentemente a gente entrou agora numa fase de chuvas. E aí, qual que foram as complicações que atrapalharam mais todo o andamento aqui da organização? Tá vendo aquela porta lá? Achei. Aquela porta lá? O meu carro ficava estacionado, o carro de trabalho ficava estacionado atrás dessa parede aqui, né? Do lado de lá. Só que o acesso por essa porta aqui é de terra. Eu não vou lá mostrar que vai dar muito trampo, né? Então o acesso ali é de terra. E aí, para alguns equipamentos que tem rodinha e tal, dificultava demais. Aí, o que eu comecei a fazer? Eu vim para esse lado aqui, essa porta aqui, e comecei a estacionar o carro aqui embaixo do pomar. Só que, como vocês podem ver, tem mureta, né? Então, eu parava o carro ali, passava as coisas por cima da mureta e comecei a guardar pro lado de cá. Só que aí, quando acontece de você ter que fazer isso na chuva ou alguma coisa do tipo, acabou que eu fui só colocando aqui para ter velocidade e virou essa bagunça. Então, qual que é o projeto inicial, quase caí aqui, da nossa oficina? Transformar essa oficina num quartinho útil e numa oficina de trabalho. A primeira coisa que eu quero fazer aqui é limpar tudo isso aqui. Então nós vamos arrancar isso aqui, ó como que é baixo, ó, tem 1 palmo da minha cabeça para ter. Inclusive essa madeira aqui, eu sou campeão em bater a testa nela. Mas aqui é onde está a queda, né? Esse lado é um pouquinho mais alto. Mas enfim, qual que é a ideia? Vamos limpar tudo isso aqui, tirar toda essa bagunça daqui. Esse espaço que eu estou aqui agora, ó, um quadrado que não tem muita divisória, nada, eu vou trazer os armários, colocar os armários desse lado e daquele lado, para poder ter o acesso por essa porta aqui. Então, essa porta aqui vai ser a porta onde eu vou carregar e descarregar o carro quando eu tiver algumas coisas de trabalho, certo? A gente faz por aqui. Eu acredito que a gente vai usar mais ou menos até aqui onde eu tô, né? Não é um espaço muito grande, porque também não tem muita coisa. Então, esse é o espaço que eu quero utilizar para guardar o equipamento. E dali para lá, né, principalmente para lá dessa viga, é o espaço que eu quero literalmente transformar numa oficina. Então, aqui utilizar essa mesa como uma bancada de trabalho, de experiências, enfim, o que tiver que fazer, colocar um painel ali na parede, naquela parede, com as ferramentas. E esse lado de cá, muito provavelmente, a gente vai acabar construindo ou armários ou bancadas para poder colocar ferramentas fixas que a gente precisa utilizar aqui, né? Então, a ideia inicial é essa. Por que ideia inicial? Porque para facilitar a ideia de carregar o carro através dessa porta,
eu quero quebrar essa mureta aqui, fazer uma espécie de garagem. Então tirar esse espaço aqui, ó, mais ou menos, da onde tá aquela tábua ali, porque na direção dela tem uma árvore, então não vai adiantar eu abrir para cá, porque o carro não vai manobrar, até mais ou menos onde tá essa caixa, porque aqui tem outra árvore. Então se eu fizer essa abertura aqui, eu consigo entrar com o carro aqui, até fazer uma curvinha meio de lado, mas consequentemente nós vamos ter que tirar essa mureta daqui também, ou pelo menos parte dela, para o carro entrar aqui e facilitar, né? E aí, óbvio, futuramente essas árvores aqui nós vamos tirar. Por que que eu não podei essas árvores ainda? Porque elas estão todas com fruta. Olha o tanto de manga que tem ali, ó. Né? E essa árvore aqui também tem umas frutinhas lá em cima, não sei se vai dar para ver, mas enfim, por isso que eu não podei essas árvores ainda, porque elas ainda estão carregadas. Mas enfim, então a ideia da oficina é essa: liberar um espaço aqui, corrigir algumas coisas. Ó, eu precisei arrancar um pedaço da porta ali embaixo, né? Até porque já estava enferrujado, né? O pedaço está aqui da porta, porque a porta raspa aqui no chão na hora de fechar. Então a gente tem que fazer essas pequenas correções também. Aquela primeira porta que eu mostrei é uma porta nova, que também já está enferrujando, porque ficou largada no tempo, né? Quando a gente entrou já estava enferrujando. Mas ela não tem vidro. Então precisava colocar um vidro ou alguma coisa também para proteger, porque se não chove não adianta nada. E enfim, tem algumas outras ideias de luminárias e tal, mas isso aí deixa para os próximos vídeos, certo? Então é isso aí, bora começar. Primeira tarefa de todas, tirar todas essas tralhas daqui. E eu acho que não vai chover, espero que não chova, porque nós estamos na época de chuva também para ajudar. Então a ideia é tirar todas essas tralhas daqui. Vamos utilizar esse espaço aqui mesmo, de qualquer jeito, não tem problema. Porque a partir do momento que a gente começar a tirar o equipamento daqui, a gente faz o remanejamento dos armários, né? E aí a gente começa a montar, já traz as coisas para cá na ordem certa, já colocando nos lugares, e aí pelo menos facilita. Vamos lavar, ou pelo menos bater uma água aqui, eu acho que é válido. Né? Bate uma água aqui rapidão, tem queda, pelo menos a queda tá funcionando bem, né? Melhor do que a queda do telhado. E aí a gente já libera todo esse espaço e organiza essa oficina, beleza? Então é isso aí, seja muito bem-vindo. Este é o Na Teoria Funciona. Estamos começando essa bagaça, como vai ser? Não sei. Vai dar certo? Também não sei. Por quê? Porque na teoria tudo funciona, mas na prática é a hora que a gente descobre os BO, beleza? Então vamos nessa. Bom, o primeiro passo é tirar toda a tranqueira de dentro do quartinho. Ou pelo menos quase toda a tranqueira. Tá escuro. Bom, então vamos lá, galera. Deixa eu explicar aqui pra vocês o conceito, porque eu não vou tirar tudo 100% daqui de dentro, porque não compensa. Por exemplo, esses armários, essas coisas, eu posso, mais uma batida de cabeça, eu posso já limpar esse espaço aqui e trazer tudo pra cá, tá vendo? E aí aquelas coisas que estão lá, depois elas entram na posição certinha. E tem coisas que eu não posso correr risco, como essas caixas de som. Não posso correr o risco delas molharem, vai que chove. Então, por esse motivo, eu já vou reorganizar. Mas enfim, agora dá pra vocês terem uma noção de como que é a parada. Então, ó, essa é a porta que eu falei, certo? Que a gente vai precisar por alguma coisa nela, porque ela é uma porta nova, que não tava 100%, mas enfim. Mas ela não tem, ó, abelha, ó. Mas ela não tem vidro, ela não tem nada. Então vai ter que dar um jeito de tirar. E aqui, ó, nós temos dois esqueminhas aqui de alvenaria. Não sei o que foi isso, por que foi construído isso, mas nós temos. Então, por isso que eu falo que aqui, de repente, é a possibilidade da gente colocar umas bancadas e utilizar para ferramentas, né? Vai liberar todo esse espaço aqui, né? Então também teria essa área útil aqui. E aqui, ó, por que eu falei da mesa? Porque essa mesa, ela também tem um esquema de alvenaria, ó. Ele vem dali da frente, faz essa curva e tem essa abertura. Então, ó, essa mesa aqui, olha lá, eu cortei ela para ela entrar certinho. Tem um pé embaixo, então aqui vai ser literalmente uma bancada de testes,
o local para manutenção, enfim. Vamos utilizar bastante esse espaço, uma cadeirinha aqui para trabalhar. E aí futuramente, né, nós temos algumas iluminações aqui, ó, né, do lado de cá, do outro tá do lado de cá, aqui, ó. Então aí futuramente, provavelmente eu vou ter que trazer algumas tomadas para cá também. Tem um transformador ali que arrebentou um fio que eu preciso consertar também, porque essa cidade que eu estou morando agora é 220 e na grande maioria das minhas coisas é tudo 110, então a gente tem que ficar, né, transformando. E enfim, então esse é o espaço que eu pretendo deixar a oficina. Afinal de contas, a ideia do canal é mostrar que dá para você fazer muita coisa com força de vontade e uma outra ferramenta que você está na mão aí, beleza? Eu tenho alguns projetos para o canal que eu quero compartilhar com vocês, que são relacionados a algumas reformas que a gente vai fazer na casa. Reformas essas que, algumas para uso pessoal, algumas para aproveitar recurso, como por exemplo o sistema de captação de água. Tem uma ideia de fazer um aquecimento solar para a piscina, né? Porque a piscina está no meio de árvores, então não bate sol ali. Agora eu vou podar, então vai bater um pouquinho, mas enfim. Então assim, existem coisas que eu tenho que fazer para casa, que vão ser úteis e que são necessárias, e existem coisas que eu quero fazer. E aí eu vou mostrando como que é possível a gente fazer com pouca coisa, pouco recurso, mas força de vontade e bastante ideia. Esse é o ponto principal, beleza? Bom, dito isso, bora começar a varrer. A ideia inicial era deixar 2 armários em cada lado da porta, porém por conta da queda do telhado não teve como utilizar os armários do lado esquerdo, então os 4 armários ficaram do lado direito, mudando um pouco a ideia inicial do estoque. Esses são os armários, agora estão na posição certinha aqui. Então agora nós temos esses 4 armários aqui. Eu ainda vou fazer uma estruturação neles, porque ó, esse aqui, eles são mais largos, tá vendo? Ó, ele vai mais pro fundo do que esse é mais curto. Então ele é mais firme também, ó. Ele chacoalha por igual, enquanto esse aqui, ó, ele torce. Então eu tenho a ideia aqui de, aqui em cima, prender eles juntos, né, pra facilitar. Mesma coisa nesse, esse tá bem travado, né, ó, ele tá bem firme, mas como eles são menores, são mais leves, então travar lá no primeiro, ali na primeira dobra, travar aqui e travar esse aqui com esse aqui também, né, desde que a gente tenha pontos de fixação, que ó, esse aqui tá louco, esse tá firme, hein? E aí tem até uma haste aqui sobrando, que eu usava ele para outra coisa. E então, eis a posição aqui. Os armários agora estão na posição. Agora, da parte dos armários, tá tudo ok. Começar a analisar as coisas e trazer. Bom, agora nós vamos para a segunda parte dessa parada aqui, ó. Aqui dentro já está praticamente tudo organizado já ali, está limpo, ó, o chão, nem parece mais lugar, mangueira tá ali ainda, mas enfim, só a mesa ali que eu deixei algumas coisas, alguns panos e alguns produtos que não tinha por que trazer para fora, né? Até porque eu vou usar para limpar. E agora nós vamos começar a pegar toda essa tralha que está aqui fora e trazer para dentro. E o grande lance é começar a organizar de maneira útil, né? Ou seja, a gente vai pegando, vendo o que é, o que não é. Tá tudo, enfim. Vocês estão vendo. Amazônia. E aí, vamos vendo o que é útil, o que tá fora do lugar. Tem muita coisa que caberia em uma caixa e estão divididas em 2, 3 caixas. Então eu acredito que a gente vai conseguir deixar o negócio bonito.
praticamente noite já, né? Uma leve luzinha no céu ainda, mas afim, já tá bem escurão. Não dá mais pra gente continuar com a parte aqui de fora, por isso que eu trouxe algumas coisas aqui pra dentro. E como eu havia dito, ó a porta, ó. Enfim, tem que corrigir essa porta, olha lá, ó o vãozinho aberto, que ela não vai até o final, olha lá, né? E antes que alguém fale assim, ah, mas levou tudo pra fora e trouxe pra dentro de novo e tal, não senhor. Já temos parte das coisas arrumadas, ó, essas coisas que estão aqui, as caixas precisam ser arrumadas, mas as coisas são essas mesmo, já estão na posição. Cordão de iluminação, cordão menor, pendente e a caixa das luzes do pendente, então já tá tudo meio que no jeito. Mas temos bastante espaço, por quê? Porque essas caixas aqui, algumas caixas tem que dar olhada porque tem manutenção, mas outras caixas, ó, essa tomou chuva, só estão bagunçadas. Então, tipo assim, tem umas 3 caixas que eu trouxe com essa iluminação aqui, ó, por exemplo, né? Para quem não sabe, eu trabalho com iluminação cênica e alocação de equipamento de luz e de som. Então, esse canhão aqui, por exemplo, são 8 por caixa. E eu acho que eu não vi nenhuma caixa dele aqui ainda. Então, eu acredito que todas as caixas estejam desfeitas e bagunçadas. Então, é só organizar isso aí. E aí amanhã a gente já joga tudo pra lá. No dia seguinte... Mais um dia! Bora continuar aqui a organização. Esse é o cantinho, ó o carro da empresa de parado, né? Nós estamos vindo aqui para o nosso quartinho, que está fechado e deve estar calor. Bem calor, olha lá, ó. Entrando, ó como eu falei que aqui é escuro, ó a diferença da luz lá fora e da compensação aqui, tá vendo? Como que fica estourado? Porque infelizmente esse quartinho é bem escuro, então a gente precisa de algumas alternativas de luz. E novamente eu reforço, fica aí, que nós vamos fazer uma alternativa de luz aqui dentro, sensacional, que vai valer muito a pena, muito top, para os próximos vídeos. E a porta, como eu falei, ela não fecha, né? Porque tá pegando lá embaixo, ó. Olha lá, tá pegando, ó. Então, agora é o tipo de coisa que a gente vai ter que descobrir aqui. Vamos fazer e finalizar nossas bagunças aqui. Graças a Deus não choveu, mas o que não significa nada. Significa que só não molhou isso aqui. Nós vamos continuar a organização. Certo? Bora lá! Galera, eu sei que eu tinha dito no início do vídeo que algumas coisas iam ficar para depois, como colocar iluminação, colocar tomada, puxar fiação, etc, etc. Mas afinal de contas, se eu falei que esse vídeo é o vídeo da oficina, esse vídeo tem que encerrar com pelo menos uma oficina funcional, certo? Não apenas um espaço organizado, senão é um vídeo de faxina, não é um vídeo de oficina, certo? Então, o que eu resolvi fazer? Ó, aqui, nessa parte aqui, ó, eu vou fazer 2 furinhos, colocar 2 ganchos, descer um cordãozinho, já está aqui o cordãozinho, olha só, e vou colocar uma lâmpada, estilo a lâmpada que tem aqui, né? Uma lâmpada de tubo de LED, que vai descer daqui, só que não vai ficar aqui, ela vai ficar aqui, mais ou menos. Por que aqui? Primeiro, ó, ela tá perto da beirada da mesa, certo? Que é mais ou menos até onde vem o meu braço. Tem mais espaços de mesa para lá, mas aqui em cima, ó, esse é o vão da lâmpada. Aqui, nesse espaço aqui, eu quero fazer a nossa lâmpada Moser. Então, se você quiser saber o que é uma lâmpada Moser, se inscreve no canal, que daqui a pouco sai o vídeo da lâmpada Moser. Eu vou colocar provavelmente umas 8 aqui dentro, tá?
Mas para poder trabalhar eu vou fazer essa ligação aqui, com essa luz mais em cima para facilitar todo o trabalho e enxergar. Eu tô ficando velho, então complica um pouquinho. E aí eu já vou puxar, com a mesma fiação que eu fizer a luz, eu já vou puxar a tomada para cá. E aí a gente vai ter 5 tomadas aqui na mesa também. Para quem não entendeu por que eu apontei a parte alta da telha para fazer o furo, é porque simplesmente é um ponto onde o acúmulo de água é muito menor do que na parte baixa. Então a chance de pingo ali é muito menor. E também para reforçar a proteção, eu passei um pouco de PU para garantir a vedação dos furos onde eu coloquei os ganchos. Meus caros teóricos, seguinte, preciso da ajuda de vocês para tentar entender uma coisa aqui agora. Porque o que acontece? Eu estou morando numa cidade que a rede da cidade é 380, certo? Ou seja, aqui na minha casa, aqui na minha chácara, é 220 chegando fase e neutro, certo? E aqui nós temos um disjuntor duplo, que é o disjuntor que manda energia para esse fio aqui, que traz energia para essa tomada aqui, que manda para aquele cabo que desce lá para outra tomada que nós vamos colocar, certo? Então, e é daqui que eu vou puxar a energia para chegar tanto ali na luz quanto na tomada. Mas o que acontece? Eu tô com um ventilador aqui, tá calor para caramba, certo? O ventilador tá passando pelo transformador porque ele é 110. E aí, ó, aqui ó, ele está funcionando. Mas qual que é a treta? Eu reparei que essa tomada aqui, ó, esse fio, um fio, esse aqui, ó, que tá mexendo aqui, eu tô tentando mostrar, não sei se vai pegar, mas ó, esse fio é esse aqui. Ah lá, ele tá na parte alta do transformador, do disjuntor, certo? Normal. Agora, esse aqui, deixa eu vir mais pra cá, ó, tá vendo ele mexendo ali atrás, ó? Ele dá a volta e entra na parte de baixo do disjuntor. Que significa que, se eu desligar, a tomada continua funcionando. Olha lá. Entendeu? Caiu a luz. Acabei de ver aqui. Caiu a luz. Beleza. Se eu voltar, vai voltar a luz. Olha lá. Mas a tomada continua funcionando. O que não fez sentido para mim. Porque se o disjuntor é para segurança, é para desarmar quando dá alguma coisa ruim, por que cada um está entrando de um lado? Acredito que a energia da luz esteja entrando do lado certo. Assim desarma. Mas e essas tomadas? Alguém tem uma explicação plausível para isso? Porque eu até pensei, num primeiro momento, como um cara vindo de uma cidade 110, pensei, pô, mas 2 fases 110, desarma ali uma tal, fica uma fase só. Mas de certa forma isso também não resolveria, porque não vai ter um neutro, não vai ter um nada depois, né? Não sei se funcionaria, posso estar errado. Mas no caso aqui, se cai uma fase, você pode ficar com fase e nada, ou neutro e nada. Então, eu não entendi. Alguém sabe me explicar? Se você souber, me põe nos comentários aí, por favor, eu preciso entender isso aí. Mas, de qualquer forma, estou falando isso porque eu vou utilizar esse disjuntor, vou ligar as tomadas aqui em cima, na saída, no certo, caso dê algum curto ali na mesa, desarmo o disjuntor. E a iluminação também vai para o disjuntor. Então, se tem um disjuntor, vamos usar, né? Pelo amor de Deus, vai entender essa doideira. Agora sim, olha que maravilha. Então agora podemos oficializar que isso é uma oficina. Valendo! Ah, moleque, aqui ó, a luz já está desligada. Sabe por quê? Porque agora a gente pode vir aqui ó, nesse interruptorzinho aqui e... Ah, moleque! Aí a gente tem uma mesa bem definida aqui ó, bem iluminada, dá para trabalhar tranquilamente, né? A altura aqui em relação aos meus braços, foi por isso que eu coloquei a lâmpada aqui, ó. Eu tô alcançando ela aqui, né? Então aqui essa parte tá bem mais clara, ficou excelente, né?
E a tomadinha aqui também já está funcionando, né? Aqui, ó, o carregador ligado ali, ó, verdinho, né? Então a tomada também está funcionando. Temos uma oficina funcional e agora já podemos começar essas paradas. Ah, agora sim, hein? E aí, só para fechar mais bacana esse vídeo ainda, já que a ideia era fazer uma oficina, olha só, já temos um protótipo de bancada aqui, ó. Aquilo que eu tinha mencionado anteriormente, né, fazendo uma bancada. Isso aqui na verdade era uma prateleira, então por isso que ela é mais fina. E muito provavelmente ela vai voltar a ser uma prateleira aqui na oficina, né? Ou até mesmo ali no estoque se for necessário. Mas enfim, então a gente tem agora oficialmente aqui já um projeto de bancada para usar. Mas depois a gente pode colocá-la como prateleira ou até aqui mesmo. A minha ideia aqui nessa parede é fazer um quadro de ferramentas. Só que a parede é grande, então de repente eu posso fazer uma prateleira de um lado e o quadro... Deixa eu virar, né? Eu tô falando, se ninguém tá vendo. Aqui, ó. O quadro de ferramentas aqui, porque é aqui que eu sento, né? Então as ferramentas ficariam à mão. E aqui uma prateleira para eventuais peças ou coisas que possamos colocar. Certo? Então é isso aí, agora sim, agora eu fiquei feliz. Temos uma oficina funcional, pronta para trabalhar. Já vamos trazer um projeto aqui. Amanhã eu já começo a gravar um outro vídeo de um outro projeto sensacional. Então já se inscreve, principalmente se você chegou aqui, coloca aí Oficina Teórica, hashtag Oficina Teórica, para eu saber que você chegou até o final desse vídeo. E pô, muito obrigado. Se inscreva no canal, dá aquele joinha se você curtiu. Dá o joinha negativo se você não curtiu, afinal de contas é válido, toda opinião aqui é bem-vinda. E esta é a nossa oficina, ainda sem muita coisa, ainda com algumas bagunças, bancadinha protótipo, mesa funcional já, top demais. E aí, vendo essa cena, o que você tem de sugestão? Se você tiver alguma dica, alguma ideia, alguma coisa que você acha que pode valer a pena aqui para a oficina, manda aí nos comentários. Nos próximos vídeos a gente vai trocando ideia e vendo o que é possível fazer aqui. Beleza? Muito obrigado. Sejam bem-vindos ao Na Teoria Funciona. E a partir daqui é só botar a teoria em prática para ver se funciona. Beleza? Valeu, galera. Aquele abraço. Tamo junto. Tchau!